Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra no livro de Crônicas 4, no versículo 9 e 10, que vai dizer assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja aflito, o Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Aqui está dizendo que Jabes, ele foi concebido em dor. E a mãe dele coloca esse nome de Jabes, porque naquela época, quando se dava um nome a uma criança, a um recém-nascido, eles davam um nome com propósito, que identificava quem era aquela criança, né? E nós vemos que Jabes, a mãe dele deu porque ela, quando concebeu, ela teve muita dor. Então trazia a lembrança de dor, de sofrimento. Mas Jabes, ele não aceitou ser conhecido como aquele que trazia dor no nome, que a sua história fosse dor. Ele buscou alguém que pudesse mudar essa trajetória da vida dele, aleluias. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomaras que me abençoes e me alargas as fronteiras. Seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Como é interessante quando você se coloca na mão do Senhor. Você ora, você busca e o Senhor, ele atende às nossas orações. Muitas das vezes não é no momento que nós queremos viver, mas é no tempo dele, no momento de Deus, aleluias. Jabes carregava o nome ligado à dor, mas ele não aceitou que a sua história fosse marcada pelo sofrimento. Ele entendeu que o passado podia explicar sua origem, mas não podia definir o seu destino. Aleluia. Ele não correu para reclamar, ele correu para Deus. A mudança começou quando ele levantou uma oração de fé. A diferença de quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor através da oração. A oração, ela muda a história. Oração abre portas onde não existe, aleluias. Nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar que o Deus do impossível, ele vai operar sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. No Salmo 24:17 vai dizer assim: Clama o justo ao Senhor e os escute e os livra de toda a sua angústia. Quando o justo ele clama ao Senhor, ele ouve as nossas orações, o nosso clamor e nos livra de toda angústia em nome de Jesus Cristo. Jabes pediu que a tua mão seja comigo. E ele sabia que uma vida abençoada não depende apenas das forças humanas, mas da presença de Deus. Jabes, ele pediu porque a mão do Senhor, que a presença do Senhor fosse com ele, porque ele sabia que quando o Senhor está no barco, a situação muda, o cenário muda, a história muda, mas quando o Senhor não está no barco, tudo permanece da mesma maneira ou até piora. Mas o Senhor, ele tem mudança para a minha vida e para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Isaías 41:10 vai dizer assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu fortaleço e te ajudo e te sustento com as minha destra fiel, aleluias. O Senhor, ele está dizendo que ele é conosco na palavra, porque ele não é homem para que imita, nem é o filho do homem para que se arrependa de uma das suas promessas sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós recebemos uma palavra do Senhor: eu sou contigo, não tema, continue, não pare, persevere. E nós deixamos que o medo, nós deixamos que
a situação nos paralisa e nós ficamos parados no meio da situação, e o Senhor está nos dizendo: não temas, eu sou contigo, continue andando, continue crendo, continue realizando, porque eu vou fazer acontecer, aleluias. Não é no seu tempo, mas é no meu tempo que vai acontecer. Jabes, ele cria que o Senhor ele poderia mudar a sua história, e aconteceu. Aleluias. Jabes, ele viveu o sobrenatural do Senhor. E o Senhor quer que eu e você vivamos o sobrenatural dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Nós precisamos nos posicionar, porque quando nós nos posicionamos, o sobrenatural acontece em nome de Jesus Cristo. Deus não mudou apenas a história de Jabes, Deus mudou o significado da sua história. O que era lembrança de dor se tornou testemunho da graça, aleluias. Muitas das vezes nós temos uma marca nas nossas vidas que vem do nosso passado, que vem da nossa infância, e muitas das vezes nós carregamos essa marca para a nossa vida, e nós esquecemos que nós temos um Deus que pode mudar esta marca, que pode mudar essa história. Basta que eu e você abrimos a nossa boca e falamos: Senhor, tem misericórdia da minha vida, entra na minha vida, muda essa história, se muda esse cenário, Pai. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu confio em ti. E Jabes, ele teve essa atitude. Ele poderia olhar para o cenário da vida dele e falar assim: não, é verdade. Minha mãe me concebeu com dor. Eu sou uma dor, minha história é triste. Ele poderia ficar se lamentando, mas ele não correu para se lamentar. Ele correu para buscar a presença do Senhor e falar: Senhor, abençoa-me, alarga as minhas fronteiras, me livra da aflição e da dor, Senhor, que a tua mão seja comigo, que a tua bênção seja comigo por onde quer que eu for. E o Senhor realizou o desejo do coração de Jabes, e o Senhor está querendo realizar o desejo do meu coração e do teu coração hoje. Basta que eu e você nos posicionamos. Se você tiver essa coragem de fazer esta oração e deixar Deus trabalhar na tua vida, deixar Deus mudar o cenário da tua história, mudar o cenário da tua casa, vai acontecer, porque Ele não é homem para que minta, e nem muito menos o filho do homem para que se arrependa das suas promessas, em nome de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz, ela está de pé, ela quer se manifestar na minha vida e na tua vida. Só que para isso acontecer, o Senhor precisa tratar comigo e tratar com você. Ele precisa nos transformar de dentro para fora, tirar tudo aquilo que tem nos impedido de viver as suas promessas, aleluias. E quando nós nos posicionamos, a janela do céu se abre sobre as nossas vidas, e o impossível de Deus acontece em nome de Jesus Cristo, aleluias. Em Jeremias 29:11 vai dizer assim: porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. O Senhor, ele tem pensamento de paz para nos fazer prosperar naquilo que ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós corremos atrás da bênção e esquecemos de correr atrás do abençoador. Quando nós buscamos a presença do Senhor através da oração, através de jejum, através de ler a palavra, meditar na palavra, a janela do céu se abre ao nosso favor, nós começamos a ver coisas sobrenaturais de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Mas infelizmente nós só queremos saber da bênção, nós não queremos saber do abençoador. Só que quando nós buscamos o abençoador, a consequência da bênção, ela começa a nos seguir, porque o abençoador e a bênção andam juntos. Não tem como você buscar a bênção se você não buscar o abençoador. Porque o abençoador é Jesus Cristo, é o Deus do Deus do impossível. Jesus, ele morreu por mim e por ti naquela cruz do Calvário, se fazendo maldito, para que eu e você hoje pudéssemos entrar no Santo do Santo, falar diretamente com o Pai, aleluias, para que a gente pudesse ter comunhão com o Senhor, para que ele possa entrar na nossa vida e mudar a história, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para os seus, pois os seus não o recebeu, mas todo aquele que o recebeu foi feito filho de Deus, aleluias. Então eu e você, quando nós levantamos a nossa mão e confessamos que o Senhor é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo, nós fomos inseridos
na família do Senhor. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. Nós somos inseridos nas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós precisamos nos posicionarmos, nós precisamos nos afastar daquilo que nos leva para longe da presença do Senhor. Nós precisamos estar buscando a presença do Senhor dia após dia para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E é tão interessante que não permita que uma fase difícil seja o ponto final da sua história. Ore como Jabes, confie no Deus que transforma marcas de dores em testemunho de vitória. Quando Deus coloca a mão, aquilo que parecia limitado começa a florescer. Então nós temos que crer que o Senhor ele vai fazer. Por mais que aos nossos olhos nós não conseguimos enxergar, nós precisamos crer que o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Não importa o que ele vai fazer, da maneira que ele vai fazer. Muitas das vezes eu e você queremos dar ordem para Deus, faz desse jeito, faz aquele jeito. Não, é do jeito que ele quer, da maneira dele, em nome de Jesus Cristo. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Aleluia. Ele não muda. Eu e você mudamos, mas ele não muda. Ele continua fiel. Que nós possamos ter um coração igual de Jabes. Que nós possamos colocar a nossa vida na mão do Senhor e ter a coragem de falar: Senhor, tomaras que me abençoe, que alarga as minhas fronteiras, que o Senhor me livra da aflição e da dor, que a tua presença seja comigo por onde quer que eu for, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não importa o que me aconteça, eu confio em Ti, eu espero em Ti, porque não existe outro Deus a não ser o Deus do impossível. Muitas das vezes nós procuramos outros deuses, só que esses outros deuses não podem fazer nada por nós, mas aquele que habita no céu, aquele que deu o seu próprio filho para morrer por mim e por ti na cruz do Calvário, ele pode mudar a história, aleluia. Nós precisamos chamar a atenção de Deus sobre as nossas vidas para que nós possamos viver aquilo que ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E no Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nós temos que começar a declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, a tua palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz que eu vou viver aquilo que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem. Em nome de Jesus eu creio, Senhor, eu cumprimento tuas promessas, aleluias. Para que o teu nome seja glorificado através da minha vida e todos possam ver que tu és Deus na minha vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra possa ter tocado o teu coração. Se inscreva, dê um like, compartilhe este vídeo, para que quando lançar palavras, momentos de oração, você será alcançado em nome de Jesus Cristo. Que aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de sorte em nome de Jesus Cristo. Que o Deus da paz seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Shalom Adonai. Fique na santa paz do Senhor. Que o amor de Deus, a graça, as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Beijo no coração. Tchau, tchau.